Está na área aqui com a gente. Concordo com o Portinho, sou da área da Previdência e desde 2016 clientes reclamam das cartinhas destas associações. E aí, Portinho? Não, é isso aí, como eu falei, né? Esse esquema era do conhecimento de quem milita na área, mesmo de quem não milita, né, Suman? Já tinha saído até notícias na imprensa de que existia esse esquema todo, né? E, enfim, né, Suman? Deixa eu te colocar algumas questões aí, Suman, para a gente aprofundar, né? A questão do presidente do INSS, né, o Stefanuto, é um cara contemporâneo da minha época aí, né? Ele entrou, se não me falha a memória, no concurso seguinte ao meu, é meu calouro, eu acho, na Procuradoria. Eu sou veterano dele, né? É um cara, Osuma, que assim, tem 30 anos de Procuradoria, nunca se envolveu, e teve oportunidades, eu falei inclusive com colegas que atuaram junto com ele, Osuma, junto com ele, assim, de compartilhar quase que sala com ele, sabe? Não vou entregar aqui minhas fontes, né? Mas figuras que me disseram assim, ó, Suman, ele teve muita oportunidade de se corromper com coisas bem maiores do que essa. E nunca se corrompeu, nunca ganhou um tostão, entendeu? Outra coisa sobre ele era diretor da Dataprev, Suman. Ganhava legalmente, sim, legitimamente, salário altíssimo, sabe? Maior até do que ele hipoteticamente ganharia agora se envolvendo em esquema de corrupção. Então, a grande questão que está internamente entre nós aí que conhecemos os bastidores é por que o Stefanuto se envolveria num episódio de corrupção se legalmente, se legitimamente ele poderia, sabe, ter ganho mais até. Então, assim, essa é uma pulga que está atrás da minha orelha e vai ficar, porque inclusive, eu quero muito que o Stefanuto venha e se manifeste, apresente a defesa dele, porque eu sinceramente, o Stefanuto é desses casos, Osuma, que a gente tem que valorizar a previsão de inocência. Aliás, a gente tem que valorizar em todos os casos, né, Osuma? Nós aqui do campo da esquerda não podemos cair nesse punitivismo barato e nessa coisa aí de ler manchete da Globo, da grande mídia e sair criminalizando as pessoas, né? Tenho comprado algumas boas brigas por isso, viu? Inclusive, ontem o Pedro Serrano falou a respeito e eu concordei em um aspecto com ele e o pessoal desceu a lenha e hoje foi o Breno Altman, tá? E eu concordo com os dois aspectos e temas polêmicos. Mas se der um tempinho no final do programa eu falo a respeito, senão a gente fala outra hora, viu, Poti? Porque essa coisa do punitivismo vingativo aí, às vezes está nos cegando, tá? Exatamente. Claro que os caras vão dizer que nós estamos passando pano para o governo Lula, né? Mas a gente não pode abandonar o garantismo, né? Os nossos princípios e cair num punitivismo baratíssimo e baseado na imprensa golpista, Suma. Esse é o pior, sabe? De que jeito? Não tem como. Deixa eu trazer uma questão aqui que envolve o Stefanuto e envolve a CONTAG, que eu falei aqui no começo do programa. Sabe por que a CONTAG está envolvida nas investigações, Suman? Eu vou dizer aqui, tá? O que aconteceu? O Stefanuto, em março de 24, ele suspende esses repasses todos aí. Em março de 24, tá? Ele edita uma portaria e suspende todos os repasses para fazer tipo um pente fino, tá? Para moralizar a bagaça, digamos assim. Vamos usar termos populares aqui, né? Para moralizar essa bagaça. Ou seja, já tinha ali os indícios, já tinha, né, várias questões colocadas, né? A CONTAG faz uma reunião com o Stefanuto e em junho ou julho, o Stefanuto assina lá uma medida que libera os repasses de 34 mil descontos da CONTAG. Tá? Isso aí é o que está na imprensa, está saindo na imprensa assim. Tu ouve essa história, Suma, o que tu pensa? Pá, a CONTAG está envolvida, o Stefanuto é corrupto. Cara, mas tu já comprou essa versão já, tu já comprou ela de arrancada.
né? É. Mas não tem absolutamente nada de errado aqui, cara. A CONTAG é uma confederação que reúne dezenas de sindicatos de trabalhadores rurais que existe há 30, 40 anos, Suno. 34 mil aposentados é fichinha para a CONTAG. Ela tem os aposentados que querem descontar para ela, a CONTAG. E ela foi numa reunião com o presidente exatamente para explicar essa situação. Qual é o problema dessa operação aqui? E é só por isso que a CONTAG está envolvida, Osuma, na história toda. Mas depois que eles constroem para desfazer, é um tendel, né? Como é que tu vai desfazer isso aqui? Né? Se tem a extrema-direita batendo, se tem a grande mídia golpista dizendo, olha a CONTAG aí. E sabe o que é a CONTAG, Osuma? Vou aprofundar um pouco aqui. Sabe quem é um dos grandes nomes da CONTAG? É o nosso Edgar Preto. O cara que é presidente da Conab hoje, né? Exato. É oriundo da CONTAG. Não sabia. E a CONTAG é a confederação que reúne a agricultura familiar, os trabalhadores da agricultura familiar, gente do MST. Por que será que eles querem envolver a CONTAG na lama? É fácil concluir, né? Mas claro, e vou dizer, ô Portinho, eu posso estar enganado no que eu vou te dizer agora. Posso estar enganado. Mas eu fico com a sensação que dessa vez, de todas as tentativas de emplacar fake news, especialmente as recentes, essa até pegou menos. A coisa toda do INSS pegou menos. Eu acho que foi muito mais rapidamente rebatida a coisa de começar no governo Bolsonaro, sabe? Eu acho que isso foi muito mais bem resolvido, né? De rapidamente já ter uma entrevista com a Polícia Federal falando que o Frei Chico não era investigado, né? Acho que não comeram bola dessa vez, né? Acho que de outras vezes, o caso do Pix e tal, dessa vez eu acho que agiu rápido o governo. Aqui vai entrar, aí já podemos entrar no panorama da politização do episódio, né? E aqui entra o teu ramo, né, Suman? Comunicação, né? Sempre dá um pau na comunicação do governo Lula. Nesse episódio estamos indo muito bem. O governo Lula está indo bem. Construiu aí essa peça que tu falaste aí, esse vídeo, né? Detalhando, explicando bem a situação. Eu tenho ele aqui, quando você quiser, nós botamos ele no ponto aqui. A base governista saiu na linha de frente no Congresso e dando entrevista para as mídias, pontuando bem toda essa situação, que a coisa vem de Temer e Bolsonaro, que passou 4 anos no Bolsonaro varrida para baixo do tapete, né? Que a CGU foi extremamente diligente. E aqui a gente precisa trazer outra questão. O Bolsonaro acabou com a CGU no governo dele, porque a CGU é um órgão do Poder Executivo, do governo. Então nós estamos tratando aqui, Suma, do governo Lula investigando a corrupção. Do governo Lula. A CGU tem status de ministério, é um ministério do Lula, ou seja, é o alto comando da República, que só tem acima o presidente da República, com autorização direta do presidente da República para investigar, pô. Aí, Portinho, aí tem o vídeo da Aline Bardi, eu chego a me mexer na cadeira, que tem certas coisas que me deixam louco. A Aline Bardi, a esquerdogata, que ela grava que é fantástico, né? A mesma direita, esses fascistas desgraçados que diz assim, ó, o Lula é o maior ladrão da face da terra, ele é ardiloso, ele é o cara, ele é tão esperto, ele é o ladrão mais esperto do mundo, e aí ele fez o seguinte, ele viu uma brecha de crime, pegou um órgão do próprio governo, mandou investigar para explorar o próprio erro que seria do governo, deixando o irmão dele vulnerável. Ah, cara, faça-me um favor, vocês têm que alinhar o discurso, das duas uma. Ou esse é o sujeito mais canastrão do mundo, que vocês estão acostumados com esses caras, tipo Bolsonaro e Caterva, ou se o cara é esperto, o cara não vai cometer uma bobagem dessa, isso é como ridículo. Agora, vamos de novo. Por que eu vou mandar investigar algo que vai fragilizar o meu governo, Portinho? Não tem cálculo. Esse 1 mais 1 não dá 2, gente.
Sabe? Tem que ser muito fraco de cabeça para aceitar isso. Isso como narrativa tem que ser fraco de cabeça. Isso é, e eu repito, e você já usou a expressão, e eu tenho batido nessa tecla, isso é o renascimento, o ressurgimento, a fênix da Lava Jato. Os caras querem placar o lavajatismo de 26. Pegaram pelo INSS. Vai aparecer mais essa... Anota o que eu estou falando. Até 2026 nós vamos ouvir falar de outros casos não ligados ao INSS que vão tentar de alguma maneira construir uma narrativa lavajatista. Anota. Com certeza. Deixa eu pegar aqui, Suman, esse ponto da CGU e lembrar o que é a CGU, Controladoria Geral da União. Ela foi criada, sabe quando, Suman? 2003, no primeiro dia do governo do Lula 1. Tá? Ela não existia com Fernando Henrique, com Itamar, com Collor. O governo Lula criou a CGU. Quem foi o primeiro CGU? Deixa eu fazer até uma homenagem para esse cara aqui, ó. Jorge Rage. Ele ficou os 8 anos do governo Lula como o controlador geral da União. Um cara de retidão impressionante, que infelizmente é esquecido pela nossa história. Jorge Rage, um dos maiores servidores públicos da história do Brasil. Tá aqui, ó. Tá? O cara que criou, o cara que estruturou lá do começo essa CGU, e o Bolsonaro destruiu a CGU, acabou com a CGU, e o Lula traz a CGU de volta com o Vinícius, que é o controlador geral agora, que é um cara excelente também, e a CGU investiga essa fraude. Como tu disseste, o governo Lula investigou ele mesmo, né? O chefe da quadrilha toda mandou investigar a quadrilha dele, né? É impressionante. Eu levanto o telefone, ligo pro cara da CGU, ligo pro cara da Polícia Federal, eu digo, ó, derruba tudo, porque eu quero me ferrar amanhã. As pesquisas têm que melhorar, então o que eu vou fazer? Eu vou destruir a moral do meu governo. Ah, faça-me um favor, cara. O lance é o seguinte, Portinho, o que eu tenho dito é, hoje é dia 30 de abril. Sabe o que isso quer dizer? Tiago, que é o último dia do mês 4. Não, na política não. Na política nós estamos lá em setembro. Nós estamos lá em outubro quase. A política está uns 5, 6 meses sempre na nossa frente. Se nós estamos no final do ano quase, politicamente falando, Portinho, até agora, nem com todo o esforço possível para tentar derreter o Lula e nem com uma queda do governo, o Lula perde as eleições. Então, se eu não consigo fazer ele perder por motivo nenhum, tá na hora de eu começar a fabricar um motivo. Porque o candidato eu não vou ter. Eu não vou ter um candidato de competitividade contra o Lula. Então eu tenho que ter um motivo de esvaziamento do Lula. Eu não vou poder apresentar a plataforma. Eu tenho que esvaziar o Lula. Como é que eu esvazio o Lula? Atribuindo corrupção. É a única margem possível de atacar o Lula, porque em todas as outras, não tem como. Em todo debate, em todo diálogo, em toda proposta, em toda ideia, eles perdem. Agora, a sanha da corruptela, que conseguiram marginalizar o PT e o Lula há bastante tempo, esse é um tendão de Aquiles que eles vão explorar. E nós temos que ficar preparados para isso, Portinho. Vai vir mais coisa aí pela frente, podem anotar. A Lava Jato tá aí. Tá aí. Tá vivíssima, se querem saber. Vivíssima. Perfeito. O Vox está lembrando que o Jorge Rage é baiano e o Macaco Tigre dizendo que ele foi prefeito de Salvador. Aí eu não conhecia essas informações. Ali, eu não sabia. Muito bom, muito bom. Boa. Muito bom. Esse chat aqui é maravilhoso. Esse chat aqui sabe de tudo. Nunca fica mal, viu? Às vezes te falta uma palavra, uma memória, a turma toda vem bombando aqui. A Regina, ó, no CCCP, curte, compartilha, comenta, pinga, e ela tá acompanhando a gente aí. Olha aqui, ó, Portinho, deixa eu botar aquele videozinho só pra gente ver a forma bem didática, tem 2 minutinhos, como o governo mandou bem, ó, com quadro, lousa branca no fundo, né? O comunicador ali, eu não sei se é professor, se é só, enfim, um comunicador, um ator, não sei, mas o comunicador bem solto, sem gravata, sem nada, sabe? Tirando aquela dureza, e ele explica tudo a rigor. 1 minuto e 50 é o suficiente para mandar um videozinho para aquele parente do Zap ficar bem informado. Se liga aí. Informações importantes sobre a fraude contra aposentados para você só compartilhar informações oficiais e não cair em fake news. O governo acabou com um esquema que vinha lesando aposentados. E a gente vai te mostrar aqui com detalhes como que tudo isso funcionava. Primeiro, lá em 2019, começaram a subir
os descontos associativos. O que são esses descontos associativos na folha de pagamento? Vamos supor que uma associação ou uma entidade entre em contato com você e te oferece uma série de serviços, como, por exemplo, descontos em plano de saúde, em academia, desde que você contrate esse serviço deles e tenha o pagamento descontado já na sua folha de aposentadoria. Essa é uma prática legal, desde que você concorde. Só que o que foi descoberto? Que em 2022, o número de contratos firmados com essas associações e os valores repassados para elas também aumentaram significativamente. E quando que isso foi descoberto? Em 2023. 2023, a Controladoria Geral da União, a CGU, começou a investigar esses casos. Então a CGU, que é um órgão do governo federal com status de ministério, começou a fazer uma série de auditorias. Entre essas auditorias foram feitas, por exemplo, entrevistas com os aposentados que tinham esses descontos na folha. Eles pegaram ali um número de 1.300 entrevistados, 1.300 aposentados que tinham esse desconto. E começaram a perguntar para eles se eles autorizaram ou não. E olha que absurdo, gente. 97% deles falaram que não autorizaram esses descontos. E com isso, quem participou dessa fraude conseguiu faturar um valor aí, ó, de 6,3 bilhões de reais com os descontos dos aposentados. E o que foi feito? A CGU e a Polícia Federal deflagraram a operação sem desconto, colocaram policiais na rua, cumpriram mandados de busca e apreensão e de prisão temporária. E depois disso, a Advocacia Geral da União criou um grupo especial para rever cada centavo enviado. E todo o dinheiro que foi tirado dos aposentados de forma irregular vai ser devolvido. Olha aí. Básica, comunicação direta, muito bem feito. Menos é mais, né, Portinho? Às vezes se perde um tempo com uma pompa danada e não comunica nada. Achei excelente o conteúdo, viu? Excelente. Exatamente. Vai na linha do que a gente está falando, que o enfrentamento na comunicação está muito bom. E eu queria entrar na política, Ossuma, na parte da política. Ontem, o Lupe foi à Câmara dos Deputados, né? Muito bom ele ter ido à Câmara, tem que enfrentar. Foi aquela entrevista coletiva, Ossuma, que tu falaste no começo do programa, eu retransmiti aqui na Voz Trabalhadora e teve muitas visualizações, eu acho que foi importantíssimo. Com o Vinícius da CGU, o Lewandowski, o Andrei da PF e o Lupe estava junto, né? Claro que a imprensa destacou daquela coletiva o Lupe dizendo que o presidente do INSS era um cara indicado por ele, que era um cara que ele botava a mão no fogo. A imprensa fez o papel canalha da imprensa. Mas ali naquela coletiva se esclareceu muita coisa e a partir dali a gente tomou a linha de frente da narrativa, que é exatamente o que o Sidônio falou lá quando ele assumiu, né? Que o governo tinha que tomar a linha de frente da narrativa, se antecipar às prováveis fake news, né? E ontem na Câmara dos Deputados, Suman, eu assisti todo, tá aqui no canal, transmiti durante a tarde e fui assistindo junto com o público, né? O que eu vi ali, Suman? A extrema-direita não conseguiu fazer uma acusação consistente ao governo Lula nem ao Lupe, só ofenderam pessoalmente o Lupe, que é o que eles sempre fazem, né? E aquele nosso deputado, que é uma vergonha para o Rio Grande do Sul, do Partido Novo, o Van, não sei das quantas, né? Que o pessoal já conhece bem, Van Hatten. Uma vergonha. Levou uma senhora aposentada para explorar o sofrimento daquela senhora, não sei se é uma aposentada, deve ser uma aposentada realmente, né? Tomou um pau do Túlio Gadelha, que eu vou te dizer, né? Tomou um pau do Túlio Gadelha, eu vi exatamente, né? Foi ver mais uma vergonha para esse senhor, né, que é deputado pelo Rio Grande do Sul, que só nos envergonha esse senhor. Foi o máximo que eles conseguiram fazer, foi aquele teatro ali, deve estar nas redes sociais dele, com cortes, né? Mas eles não conseguiram construir nenhuma acusação plausível para o governo Lula. Os deputados fizeram ótimas manifestações, bem concatenadas, Lindbergh, a Melchiona, o Gadelha, outros ali do PDT, que agora eu não vou recordar o nome, e o Lupe também se saiu bem ali nas falas dele, né? Enfim, nós vamos ter aí nos próximos dias, vai continuar essa tentativa aí de desgastar ao máximo, né, o Lupe para retirar ele do cargo, que vai ser uma vitória para a oposição, né? Se retirar ele do ministério, vai ser uma vitória por quê? Porque o Lupe é o presidente do PDT, cara.
E aí eu acho que até foi o grande erro dele virar ministro, né? Eu acho que um outro quadro do PDT tinha que ter virado ministro. O Lupe tem que ficar coordenando o PDT, cara. O Lupe não pode entrar nessas barcas aí, né?